aqui no Deserto Vermelho, para ficar aqui ainda no, né, no uso das cores que ele propõe, a famosa cena da orgia, né? Que ele chegou a pensar em desistir de filmar se ele não conseguisse achar o tom de vermelho que ele queria para né, a cena acontecer. Então, você vê, ele não está nem um pouco preocupado em retratar simplesmente a orgia como, né? Bem, se você levar em conta que para o Antonioni o que importa quando ele diz não é a cena, mas a cor que tem que ter a parede onde a cena vai acontecer, né? Então já mostra a atenção do autor onde está, né? Bem, então eu diria que o que interessa para o Antonioni não é tanto, né, o que vai ser pintado, mas é como se pinta aquilo, né? Eu queria mostrar umas pinturas do próprio Antonioni para mostrar como isso é bastante presente na solução formal de uma série de cartõezinhos que ele faz, chama Lemon. Bem, essa é a amostra que está tendo. Ele fez até o desenho da camiseta da Mostra de Cinema aqui de São Paulo. Ah, é? Eu não sabia disso. É uma preta, e aqui na frente assim, um quadrado, e assim parecem nuvens ao anoitecer, assim, tudo em vermelho. Ah, não sabia, eu vou procurar depois. Foi quando teve aquela que foi uma mostra comemorativa, né, dedicada a ele? Não. Acho que faz mais de 10 anos. Tem uma parte que aparece justamente a sequência dos... Bem, dá para ver aqui, né? Está um pouco longe, mas o importante é essa mudança nas sequências, esse estudo da luz que ele faz, sobretudo, né? Ou seja, são todas paisagens, né, desérticas, né, em que vai mudando a cor das pedras ou da areia e do céu. Bem, aqui logo embaixo, aliás, não é à toa que colocam, né, para mostrar a proximidade, né, bem, já naquele vermelho da cena da orgia, né, a pintura do Rothko, né. Então, ele está preocupado, sobretudo, com o cromatismo. Esse aqui, ó, que eu falei. Parece com aquelas cenas mais antigas em que tem, né? Mas eu não duvido que se alguém perguntasse para ele sobre essa cena, ele diria que estaria preocupado com a cor dos tijolos e com, né, e muito menos com a solidão da personagem, né? A crise existencial da personagem.
É disso que eu falava, ou seja, ele, a cada sequência ou a cada cena, ele está preocupado muito mais com as cores, com as soluções formais, como se estivesse pintando imagens em movimento do que com a história. Aliás, né, a ideia é exatamente o esvaziamento da história. A Tânia não gosta, né, Tânia, dessas pinturas dele? Você tinha falado que não... Eu acho interessante. Bem, assim, né? Aqui eu acho que fica bastante óbvio porque ele explora essa ideia dos vários pontos de vista, né? Como ele, para explodir a casa aqui do Taylor, né, do Rod Taylor, ele usa várias câmeras ao redor para poder filmar a explosão de vários ângulos. É aqui que poderia ser a do ataque. Até pelas cores, né, esdrúxulas. Nossa, aí.
Bem, né, aqui é óbvio que são todas aquelas pinturas lá que a gente viu, mas o que eu queria marcar para além do sentido político disso aqui, né, que o filme começa com esse debate sobre pacifismo ou luta armada, etc., e acaba, né, com a explosão dos símbolos máximos aí do consumismo americano, né, a casa assinada com todos os seus objetos de consumo interno, a televisão, livros, né, alimentos, né, o frango, né. O que eu queria marcar é o que interessa para o Antonioni é muito mais o efeito visual do que a própria história. Então, nesse sentido, ele completa um arco bastante interessante na discussão sobre a ideia de representação. A gente começa a discussão lá no neorrealismo, né, com um debate assim, necessário, obviamente, né, mas quase convencional, né, sobre a ideia de representação e chega a esse ponto, sem contar no Pink Floyd, né, que os livros. Né? Então, ele cumpre um ciclo que, pelo menos, eu acho bastante interessante. Por isso me interessa menos, né, prestar atenção nessa ideia do cinema existencialista e muito mais no percurso visual que o Antonioni propõe. Ou seja, ele parte de um debate em que a ideia de representação, como eu falei, é bastante convencional para uma preocupação, eu não diria puramente formal, porque daí seria colocar o Antonioni num formalismo do qual também ele quer fugir, mas uma ideia de investigação sobre soluções visuais, né, bastante moderno. E daí eu fui reler esses dias o texto da Dona Gilda, vou ler só aqui um trecho para mostrar como ela entendeu exatamente, né, o percurso que o Antonioni faz. É só uma pagininha e meia praticamente aqui, mas eu acho que vale a pena primeiro pela beleza do estilo da Gilda e para mostrar como ela de fato, acho, né, mostra isso. Então ela começa: para o homem de hoje, mergulhado no universo sujeito ao olhar, é difícil conceber uma época ou uma cultura em que na hierarquia dos sentidos a visão não detém a prioridade. E, no entanto, o prestígio do olho é relativamente recente. Até o Renascimento, como lembra Febre, né, o homem vivia próximo da natureza e das coisas. Era um homem de ar livre, para quem o fato, ouvido, tato e vista atuavam entrelaçados na apreensão do mundo. A poesia de Ronsard testemunha disto, prossegue o grande historiador, pois discreta quanto às imagens visuais é permeado de ruídos e perfumes, do rumor agreste dos jardins e do murmúrio das águas. Mas quando o homem de ar livre é substituído pelo homem de estufa, originário da cidade, os sentidos corpóreos vê-se impelidos a ceder lugar aos mais nobres, o ouvido e a visão. No início, a primazia cabe à audição, pois, embora o aparecimento da imprensa tenha imposto e disseminado a leitura, esta continua sendo feita em voz alta e na companhia de outros. Mas logo o emprego do vidro translúcido e a invenção das lentes, exemplo tão caro a Lewis Mumford, acelera a visualização progressiva do mundo. O hábito dos óculos amplia a jornada de trabalho e os anos de leitura, a utilização das lentes impulsiona... Estou lendo rápido. O hábito dos óculos amplia a jornada de trabalho e os anos de leitura, e a utilização das lentes impulsiona o desenvolvimento decisivo da ciência moderna.
Aliás, a visualização da percepção é um fenômeno tipicamente urbano, e desde o Renascimento havia atingido a arte, ampliando o espaço da pintura, que deixara de representar a relação exclusiva do sagrado e do profano para estabelecer uma visão múltipla, que explorava indiferentemente a proximidade e a distância, o homem e a paisagem, a batalha em campo aberto e o espaço fechado das festividades públicas. A pintura holandesa leva adiante esta vocação nova do olhar para apreender a intimidade ao percorrer a casa e surpreender a mão nos afazeres domésticos, quando ela costura, cozinha, varre o chão, ajeita o colar, calça a meia e mesmo cata a pulga. O espelho completa a longa trajetória que vai do excepcional ao insignificante, do público ao privado, do visível ao invisível, voltando os olhos para o ego e prosseguindo a pesquisa da alma solitária. Né? Você vê a ideia, né, do prolongamento psicológico da representação está num passo muito anterior àquilo que o Antonioni está fazendo. Está num momento muito anterior na história da representação, digamos. Mas o grande período da visão se inicia, em verdade, no século XIX, com a modernização das cidades, quando as grandes estruturas de ferro e vidro abrigam as exposições internacionais, as bibliotecas, as lojas de departamento, os grands magasins, né? E se generaliza nos lugares públicos o emprego das janelas rasgadas e das vitrinas. A caricatura, a crônica, o romance da época irão comentar com extraordinária agudeza o engodo dessa conquista recente que, na expressão de Baudelaire, irá permitir ao pobre, enfim, contemplar de perto a alegria do rico. O século XIX vai instalar o olhar no trono, ao desenvolver as teorias óticas, a pintura ocular do impressionismo, a ilusão científica de pintores como Seurat e Signac, a invenção da fotografia. A reprodução mecânica da realidade será o primeiro passo para a grande revolução estética nas artes visuais e para o acontecimento artístico mais importante do século, o cinema. E daí ela termina, eu acho que de maneira fantástica, né, essa primeira parte do texto, que é para mostrar que o Antonioni acompanha todo esse longo desenvolvimento na história da arte ocidental da primazia da visualidade, ou seja, quando a visão, enfim, né, se torna o modo redundante de ver as coisas, né? A gente tem isso na literatura, na música, etc. De fato, a visão ganha a primazia no modo como a gente representa a realidade. Então, quando o Michelangelo Antonioni chegou ao cinema, no início da década de 40, a grande arte do olhar já havia passado por algumas etapas fundamentais, substituído a estética do mudo pela do falado, construído uma gramática, uma sintaxe, armazenado as obras formadoras. Apesar disso, como já acontecera com Cézanne ao se defrontar com a pintura, Antonioni se aplicou a redescobrir o cinema, testando os recursos específicos da imagem, sem pretender revigorá-los com injeções artificiais de outras artes. Partiu da visibilidade pura do documentário, realizando 7, de 43 a 50. No mesmo período, elaborou alguns roteiros e, finalmente, em 50, estreou sua longa-metragem com Crimes da Alma, Crônica de um Namoro, que já é um filme excepcional. Né? O que ela está querendo dizer aqui? Ou seja, quando o Antonioni começa o cinema, né, a ideia da constituição de uma gramática clássica já tinha se completado. E só assim, ou seja, e só por isso ele pôde, como o Cézanne faz com a pintura, né, ser absolutamente moderno. Né? Ser de fato moderno. Ele não precisa mais ser um clássico, ele não precisa mais representar realisticamente a realidade. Ele pode agora reinventar o cinema como, né, como aqui no início do século XX os pintores vão reinventar a pintura. Né? Não precisar mais se prender a isso. É isso. Alguma questão? Comentários? Seria possível esse paralelo, né? Se na pintura houve a libertação da representação, né? Seria essa trajetória, né? O cinema. Seria essa trajetória, do ponto de vista da representação. Exatamente. Do ponto de vista da história do cinema italiano, o cinema italiano cumpre no arco de 20 anos exatamente todo o percurso, né, que a história da pintura faz, da representação à implosão da ideia de representação. Ou seja, ele autonomia da linguagem, né? Autonomia da linguagem.
Então, eu acho esses 3 autores representativos para mostrar essa libertação, digamos assim, que o cinema faz em relação à ideia de representação, né? Então, do Visconti, esse mais ligado, né, a essa pré-história, digamos assim, né, esse momento mais primário, entre aspas aqui, né, não pejorativamente, né? Mas você pode acompanhar um ciclo de desenvolvimento da visualidade, assim, no cinema italiano, pensando no Visconti, o Pasolini como uma espécie de meio caminho, né, onde a representação já está em choque, né, já entra em xeque, e o Antonioni, enfim, completamente livre disso. Por isso, por último, né, porque ele, de fato, dentro desse percurso da passagem para a modernidade do cinema italiano, ele é o mais moderno, finalmente, né? O resto é repetição. É bom, mas é sobrevivência, digamos assim, eu acho que de 3 matrizes bastante importantes. Teria o Fellini para a gente talvez pensar alguma coisa, né? Que é um outro modo, mas, né? Fellini é outro capítulo. E só para finalizar o filme que está agora na moda, né? A Grande Beleza, você acha que ele sai de onde que você apresentou? Isso fala muito do que ninguém diz. Se fala muito. Eu acho que A Grande Beleza, eu acho que ele primeiro dialoga com toda a história do cinema italiano, né? Sem exagerar aqui, né? Eu acho que tem muito do Fellini, né? Tem muito do Antonioni, né? Aí sim, do ponto de vista mais existencialista, esse sem sentido da vida burguesa, né? Acho que tem isso bastante explorado. Nossa. Como que chama lá? A gente estava conversando esses dias sobre a Della Terrazza. Do Escola, né? Tem muito do Escola, eu acho que aquela última sequência, sobretudo, essas festas, né, burguesas, romanas, tem um monte de filme do Escola sobre isso. Eu acho que primeiro é um diálogo com todo o cinema italiano. Talvez muito mais com Fellini e com Escola do que, né? Acho que com Antonioni. Não foi dito e mostrado antes e muito melhor, com mais genialidade? Com genialidade? Eu não sei, tem um debate em torno disso, né? Foi mostrado pelo Fellini talvez de modo melhor, pela Escola de modo melhor, mas a realidade italiana também está muito pior, né? Então eu acho que, de certa forma, o Sorrentino mostra também muito bem, né? Eu não sei se a gente se contamina por aquele nonsense, né? Daqueles intelectuais fakes e acaba achando o filme ruim, né? Porque a gente queria, né, que apontasse para alguma coisa positiva, para alguma saída, né? Esses dias eu estava conversando com o Vladimir Safato, dizendo que ele é comunista demais, né? Ele quer que tenha uma salvação no final. Mas não tem, né? A Itália é aquilo, se não pior, né? Eu não sei se a gente se afeta muito por esse beco sem saída em que né, essa decadência, a ideia da decadência, que aliás é um tema comum no cinema italiano, né? Essa decadência, e acaba achando o filme menor, né? Eu acho que o filme não quer fazer um Fellini e acaba fazendo um Fellini ruim. Eu acho que ele quer dialogar com toda essa tradição do cinema. Ele quer, talvez, como o grande cinema italiano mostrou, né, esses momentos de decadência da cultura, também está mostrando. Eu não sei, eu não consigo... Eu vejo todo mundo falando que acha que de fato é menor, mas não vejo em que sentido que é menor. Porque o tema é o mesmo? Porque uma série de sequências lembra esses filmes? Mas eu acho que isso é proposital, né? Eu acho que ele quer entrar dentro de um diálogo, quer dialogar com a história do cinema italiano, que retratou isso. Poderia ser... Né, a literatura também tem isso, de certo modo. Como? Não entendi. Claro, né? Se você vê
Eu acho que é uma citação explícita. Talvez faltou um pouco mais de Pasolini, né? O grande autor da decadência da cultura, não é porque eu gosto e porque estudo, mas o grande autor da decadência, aí sim, né, barra pesada, porque daí não sou, se nos anos 70 já não sobrava nada, né, você retomar o Pasolini para falar da Itália agora, aí é que o negócio ia, né? Acho que faltou, mas tem outros autores italianos que estão se referindo ao Pasolini bastante claramente, né, como lá naquele filme lá, o Gomorra, né? Explicitamente pensado em diálogo com o Pasolini. Então eu não sei, né? Eu não sei se é um filme menor. Eu não acho, não. Eu gostei muito. É que tem uma nostalgia, né, do pessoal que vem de 68, eu acho. Tem uma nostalgia desse cinema que qualquer coisa que tente dialogar, talvez eu senti isso no Wisnik, senti em vários desses críticos, assim, uma expectativa descabida, talvez, né? Eu não sei, eu acho que eles exageraram. Uma certa crítica que não viu o filme como um bom filme. Só. Eu acho um bom filme. É tão bom filme que a gente está falando dele. Se não fosse, a gente estava indiferente. O filme diz alguma coisa, né? Fala de um... Esquecendo a história, o que tem de ruim no modo do Sorrentino filmar? Não sei, eu acho interessante. Acho bastante interessante, um certo, né? Até em alguns momentos, essa canseira da linguagem do videoclipe, né? Né? Esse excesso da rapidez, etc. Não sei, eu acho um bom filme. Consegue, inclusive, dialogar criticamente com uma linguagem cansativa do cinema contemporâneo, né? Que a gente insiste, inclusive, no cinema nacional, que é copiar o que já nem dá mais nada, né? Essas coisas ruins aí que tem, desses filmes aí de guerrinha na favela, né? Nem sei os nomes. O personagem é muito blasé, né? Blasé e assim, uma aceitação da realidade sem querer transformar nada, né? Pois é, porque nos anos 60... nos anos 60, né, a gente vê até como chique, né, essa coisa do ser blasé, né? Mas o blasé, 30 anos depois de decadência cultural como é a Itália, é cinismo, né? Virou cinismo. É assim mesmo. Né? Quando o Berlusconi vira presidente, né? Então, acho que ele não chega mais de uma vez. A realidade do Berlusconi fica aquém. Você acha que fica quem? Que a ruína, a decadência, vai muito além. Claro, mas aquele estado geral de descrição das coisas, eu acho que é para entender que só tem o Berlusconi porque isso aqui está assim. Né? Agora, é claro, o Sorrentino poderia apontar para alguma coisa de positivo a quem reclame disso, porque tem uma série de filmes muito interessantes do novo cinema italiano que apresentam um pouco essa vida dos imigrantes, etc., que é a realidade que a Itália não quer aceitar, né? Que não tem mais Itália. Né? Eu brinco aqui sempre que a Itália é uma ideia. Né? A Itália não existe, é uma ideia? É apenas uma ideia. Ela pode se tornar alguma coisa se os italianos se abrirem a essa força que pode ser renovadora da cultura, como aconteceu em várias épocas. Né? A questão é que tem resistência, né? Os Barconi lá na Sicília, etc. O filme não aponta para isso, mas talvez você tenha, de fato, uma crítica à elite cultural italiana, que não é mais elite. Né? Ou seja, olha, não sai mais nada. De um livro só. Não sai mais nada de vocês. Eu lembro quando o Vátimo foi em Brasília, achei engraçadíssimo que alguém perguntou para ele, falou assim, mas você acredita na Revolução? Ele falou assim, claro, façam. Porque né? Ele não foi cinismo do Vátimo. O que ele está dizendo é, se você está esperando alguma saída da velha Europa, esqueçam. Ou seja, daquele mundo intelectual italiano, de fato, não sai mais nada. É por isso que tem o Berlusconi, porque a Itália é aquilo. Inclusive movimentos separatistas, né, de cidade, lembrar a Itália, né? Coisa assim, nada mais decadente. Então, não sei. Não tem nada a ver com a
Aí eu acho, inclusive do ponto de vista político, eu acho o filme muito interessante. Porque é um descrédito total à elite italiana, aos professores universitários, aos artistas, aos escritores, né? Chegou ao niilismo absoluto, porque passou do niilismo, é todo mundo cínico ali, né? Aquela cena que ele né, dá um esfrega na colega lá, fala assim, olha, a gente nunca falou nada porque você é nossa inimiga, mas eu vou falar o que é que você é. Ué, eu adoro aquilo ali, né? Eu reconheço aquilo nos meus colegas, no puritanismo esquerdinha que às vezes tem difundido, né? Não pode isso, não pode aquilo, uma certa, né? É exatamente isso, moralismo, né? Quase protestante, que uma certa esquerda, né, adquiriu, que é cinismo, né? Porque a gente chama de esquerda champanhe, né? Radical chic, como dizem na Itália. É isso mesmo, né? A gente não chegou lá ainda não, mas estamos perto. A gente está perto, né? Quando você vê o Pondé sendo ouvido, né? Quando deveria levar um tiro na testa, né? Uma cultura que se orgulha né? da sua cultura daria um tiro na testa de um sujeito daquele, né? Mas não, ele é ouvido, comentado, né? A gente está perto, a decadência vai chegar. Está na beira do abismo. Mas é que o cine da decadência no Brasil você nunca teve auge, né? Não, essa é por isso que a queda é maior, ou seja, como é que a gente salta da... Alguém já disse isso, né? Como é que você chega à decadência sem ter... O Oscar Wilde fala dos americanos, né? Os americanos é o único povo que chegou à decadência sem ter passado pela civilização. Não, desculpa a minha raiva do Pondé aqui, mas eu tinha que falar. Essa gente. Obrigado. Turma maravilhosa.